Bom dia, galera. Saudações vascaínas. Aqui Reinaldo Jeremias. Estou mais uma vez falando com vocês no canal. Desde já eu te peço, se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, o seguinte, né, cara, amanhã que é o jogo do Vasco, né, contra o Botafogo, né, pela Copa do Brasil, e ontem, você vê, né, cara, até nos momentos, no momento mais azarado do Vasco, na fase ruim, o Vasco tem sorte, né? Mesmo assim ajudado pelo rival, né? O Flamengo ontem, não sei se é não sei se é pela alegria ou pela tristeza, né? Pô, meteu 8-0 no Vitória. Cara, nego fala, pô, melhorou o solo de gol, né? Que o Vitória tomou, né? E você vê, né? A melhor fase do rival. A gente tá numa má fase, até na melhor fase do rival, né, cara? Ah, mas a vitória ontem ajudou o Vasco, Renato. Que se o Vitória ganha no Flamengo, que eu achava até difícil, o Vitória passava o Vasco. Passava, sim, cara, com certeza. Mas assim, cara, olha a fase que o Vasco chegou. O Vasco, uma coisa que o Vasco não deveria estar passando por isso, né, cara? O Vasco, o time do Vasco é um time tão horroroso. Vão dizer assim, ganhou do Santos de 6-0 no domingo. O jogador com o torcedor com aquela animação, aquela cortina de fumaça, chega, me perde pro Juventude, que perdeu de 3-0, 3-1 pro Botafogo. No domingo, no caso, no domingo. Certo, o time do Vasco, por isso que as pessoas falam que aquela vitória em cima do Santos foi uma enganação, certo? O Vasco meteu 6-0 no Santos, enquanto o Vasco não jogou nada contra o Juventude. O Lucas Pinton, um lateral também, uma negação, meteu a mão dentro da área, um pênalti, 2-0 no Juventude, Nenê bagunçou. E o que acontece? Aí o Juventude vai, chega o jogo, foi um jogo atrasado que a gente jogou com o Juventude. Aí chega no final de semana, o Vasco pega o Corinthians, pegou um Corinthians todo remendado, não conseguiu ganhar. De um Corinthians todo remendado. O Vasco domingo poderia ter entrado na zona de rebaixamento. O que ajudou o Vasco, sabe o que ajudou? Foram as derrotas. Foram o resultado. E até quando o Vasco vai ficar dependendo disso, que esse time horroroso? O Diniz, uma negação como treinador, mas o Vasco não tem jogador. Não interessa, meu irmão, não consegue ganhar nada. Não abre mão da maneira de jogar. Quer jogar do mesmo jeito, quer fazer do mesmo jeito. É complicado, cara. É complicado. Gente, o cachorro tá latindo ali que o cara tá abrindo. Aí o que acontece? O Vasco perdeu pro Corinthians de 3-2 em São Januário. Não sei que zica que o Vasco tem que não consegue. Sabe que o Corinthians está numa. Até aquele jogo contra o Vasco. O Corinthians vinha de 8 jogos, né? Sem ganhar. Aí o que acontece? O Vasco não entrou na zona por quê? Vão dizer. Porque o Juventude perdeu pro. Isso eu estou falando domingo. O Juventude perdeu pro. Pro Botafogo. E o que acontece? O Fortaleza não encostou no Vasco porque perdeu pro Mirassol. Aí ontem, nego falar, se o Vitória ganhasse do Flamengo, ia passar o Vasco. Eu até passei ontem, tive que pagar umas contas. Como eu tô de férias, passei até em frente à empresa. Os flamenguistas até me zoaram. Reinaldo, o Vasco, quem fez, pô, decepção. Tá em 16º. Até brinquei assim. Eu não sei se o Flamengo resolveu hoje abrir as pernas pro Vitória, joga o Vasco na zona. Aí os Flamengo, não abre não. Deu uma goleada de 8-0. 8-0 no Vitória. Aí eu falo, na nossa fase ruim,
o rival tá numa fase boa. É sempre assim no Vasco. Cara, não sei até quando vai continuar assim. Rapaz, eu lembro quando o Vasco caiu a primeira vez pra Série B. Quando o Vasco foi campeão da Série B, em 2009, o Flamengo foi campeão da Série A. Cara, eu não. É uma coisa assim, cara. Aí você vê todos os rivais abaixo e acima do Vasco perdeu. Tipo, o Santos perdeu pro Bahia. E o Vasco não conseguiu ganhar do Corinthians dentro de São Januário. Ah, o Corinthians é um time bom. O Corinthians estava 8 jogos sem perder, cheio de reserva, todo remendado. O Diniz com esse esquema, o Diniz tá uma negação também como a diretoria. A diretoria do Vasco é uma merda, mas o Diniz também é outra merda também. O Diniz não é isso tudo, não. O Diniz não é salvador da pátria, como vocês falam, não. O cara tá 3 meses no Vasco, só ganhou 2 jogos só. 2 jogos. Aí depender de rival, depender de outro resultado para não entrar na zona. Pelo amor de Deus, eu falo. O jogo de amanhã, o que vier é lucro. Falar em Bahia, ontem o Bahia apresentou o Luiz Gustavo, né? O Vasco que foi vendido por 5 milhões, 5.500 milhões de euros. Vendeu o Luiz Gustavo pro Bahia, um cria da base do Vasco aí, né? Vendeu pro Bahia. Tem que ver o que vai ser feito com esse dinheiro aí. O garoto na alta aí, foi vendido pro Bahia, nosso cria da base. O Pedrinho tá falando aí que tá pagando recuperação judicial, tá pagando as dívidas aí. Eu não sei o que vai ser acontecido, não sei o que vai ser investido. Cara, o Pedrinho tá entrando dinheiro. O pessoal fala que o Vasco tá sem dinheiro, tá? Bom, tá entrando dinheiro aí pagando. Eu só quero ver, seu Pedrinho, o torcedor aí que baba ovo do Pedrinho aí, quero ver que lá na frente, se vai ter alguma melhora com esse dinheiro entrando. Porque eu não sei, sempre que eu falo aqui, não confio na diretoria do Pedrinho, vai ter que me provar muita coisa ainda. Que é complicado. A questão é que até na fase ruim, o Vasco tá tendo sorte, mas não aproveita. Amanhã tem jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O Vasco vai jogar pelo Brasileiro domingo contra o Sport, que perdeu para o Palmeiras também. Tá, é o último colocado. E o nosso jogo, galera, é o jogo contra o Sport, que o Vasco precisa de ganhar. O Vasco perder para o Sport, o último colocado, ressuscitar um defunto, se bem que para mim não é novidade, certo? Eu quero ver o que vai acontecer. É uma coisa triste o Vasco. Beleza, galera? Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, eu te peço, se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, valeu, fui!